Olá, bom dia, bem-vindo ao Diário da Ansiedade. Meu nome é João Maurício, sou psicólogo clínico e hoje vou falar de uma emoção importantíssima para a espécie humana: o medo. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas o medo é a principal emoção humana. É a emoção que fez com que a gente chegasse até aqui, vivos, porque ele nos defende de todos os perigos que estão à nossa volta. Olha como o medo é importante. Por exemplo, vamos imaginar você mesmo, indo para o seu trabalho e de repente um caminhão desgovernado vem na sua direção. Você olha nos olhos do motorista e vê que ele claramente perdeu o controle da direção. Ele está vindo na sua direção. Provavelmente, se você não tivesse o mecanismo do medo, as suas chances de sobrevivência diminuiriam. Ou seja, você não seria capaz de escapar a tempo daquele perigo que estava vindo, não é? Então, imagine sempre o medo como algo que veio para nos beneficiar, para nos proteger. Imagine o medo como um grande sistema, não é? Que vai ser acionado no momento de perigo. Então, a gente tem uma pequena glândula chamada amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, ela foi projetada para receber os estímulos sensoriais, como a visão, a audição e o olfato, e interpretá-los como perigosos ou não. Lembre-se que, como o medo é um sistema primário de proteção, então sempre as informações estranhas, perigosas, desconhecidas, elas são processadas primeiro pela nossa amígdala. Passado pela amígdala, se a amígdala detectar um perigo, ela vai informar todo o sistema de medo, não é? Vai liberar, por exemplo, hormônios chamados noradrenalina, adrenalina, cortisol. E esses hormônios vão fazer com que o nosso corpo se acelere ou se prepare para a luta ou a fuga. Dentro desse sistema de proteção, a gente pode citar alguns aspectos fisiológicos do corpo, não é? Por exemplo, nossa pupila fica dilatada para que a gente possa enxergar melhor o caminho na hora que a gente estiver fugindo do perigo. A nossa audição fica mais aguçada. Os nossos músculos grandes do corpo recebem mais sangue para que a gente possa correr mais rápido, ser mais veloz e ter mais efetividade na fuga. Nosso suor, por exemplo, ele é utilizado para duas coisas. Primeiro, para que, se o predador pegar a gente pode escapar dele com mais facilidade. Ou também ele é utilizado para que a temperatura do corpo seja equilibrada. Então percebam como existe um programa muito bem projetado para que a gente se defenda desses estímulos perigosos que estão à nossa volta. Mas tudo bem, João, esse é um sistema de proteção. E por que o medo tem se tornado um grande problema da sociedade? Por que o medo se transforma em ansiedade, por exemplo? Por que o medo se transforma em estresse? Não é? Bem, no momento de medo, são liberados dois hormônios, como eu falei, a adrenalina e o cortisol, que são muito eficazes para um momento de fuga. Mas quando o medo vira crônico, quando ele fica crônico, esses hormônios se tornam prejudiciais, se tornam tóxicos para o nosso cérebro. Então a gente vai perdendo algumas conexões neurais. E aí começam alguns problemas, como falta de concentração, falta de memória, estresse, dificuldade na percepção do ambiente, não é? E a nossa percepção toda fica contaminada, ou seja, a nossa amígdala começa a detectar vários estímulos ditos perigosos que na realidade não são perigosos. Esse é um sistema que foi corrompido, um sistema de medo que foi corrompido. E aí ele precisa ser tratado. Como que é tratado? Normalmente a gente primeiro identifica os gatilhos do medo, né? Identifica onde eles estão acontecendo, por que eles estão acontecendo, como eles começaram, qual a frequência, para a partir daí conseguirmos aplicar técnicas de controle e de manejo desse medo. A gente vai ver muito mais na oficina de controle da ansiedade no dia 11 de agosto aqui em Salvador,
onde eu vou estar explicando exatamente como funciona esse sistema de medo e também como ele pode ser controlado. Porque, afinal de contas, todo esse sistema que eu citei para vocês, ele é mais profundo do que isso, ele é mais profundo que a neurologia, não é? Então a gente precisa entender não só superficialmente o que é o medo, o conceito do medo e os conceitos dele para a neurologia. A gente precisa também entender como ele funciona na nossa sociedade hoje em dia, não é? Como, por exemplo, funciona o medo de ônibus, de andar de ônibus, o medo de andar de elevador, o medo de andar de avião, o medo de falar em público. Como isso funciona? Qual o contexto, qual a contextualização dele nos dias de hoje, não é? Então, tudo isso a gente vai ver na oficina de controle da ansiedade. Eu espero que vocês possam comparecer e aprender um pouco mais sobre o que é esse mecanismo. Um abraço e até lá!